Nós vamos anunciar alguns eventos que precedem o julgamento das 7 taças. Lembrando que o livro de Apocalipse apresenta 3 setes, de juízos, os 7 selos, as 7 trombetas e depois as 7 taças. Mas no meio desses tem outros temas também de juízo. E aqui os capítulos 14 e 15 apresentam alguns eventos, que precedem o julgamento das taças. Isso aconteceu também, esse intervalo, esse interlúdio, por exemplo, antes dos 7 selos, Os 7 selos começam no capítulo 6, os capítulos 4 e 5 são os crentes nos céus, depois do arrebatamento, e aqui nós temos também mais um interlúdio, tá bom, gente? E depois começam aí as taças, os julgamentos das taças, no capítulo 16. Então, em primeiro lugar, eu quero falar aqui para vocês sobre a canção dos 144 mil. O capítulo 14, versos 1 a 5, diz o seguinte: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu vi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e eles não têm mácula. Bom, este grupo, 144 mil, é o mesmo que foi mencionado lá no capítulo 7. Lá eles são chamados de redimidos, ou seja, os que foram salvos, Aqui eles foram arrebatados para Deus. Então, na verdade, o Monte Sião aqui pode ser tanto o Monte Sião físico, como pode ser também uma metáfora para eles estarem diante de Deus, no trono de Deus, diante do Cordeiro. Nenhum deles será deixado para trás, viu, gente? Todos eles serão arrebatados. E eles formam o maior coral de todos os tempos. Um coral de 144 mil vozes. Uau! O texto diz que eles cantam uma nova canção e são acompanhados pelas harpas celestiais. Que coisa linda! O texto também diz que eles não se contaminaram com mulheres. Lá em Apocalipse 14, verso 4, diz assim: São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, a verdade, gente, é que eles não são aqueles 144 mil dos Testemunhos de Jeová, eles são 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, tá? Jovens, provavelmente, varões, podem ser adultos também, mais maduros, mas que nunca se contaminaram com mulheres, que não se casaram, que não tiveram relações sexuais. O texto diz também que não há nenhuma mentira nas suas bocas. O versículo 5 diz: E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Aqui, muito provavelmente, eles já cumpriram a sua tarefa que foi anunciada lá em Apocalipse 7, de pregar que Yeshua HaMashiach, que Jesus é o Messias. Aqui eles já estão diante do Senhor, do Cordeiro, e provavelmente aqui o Monte Sião é uma metáfora, porque Jesus ele não aparecerá aqui no capítulo 14 para a humanidade. Ele só aparecerá lá no capítulo 19, na batalha do Armagedon. Aí sim ele será visto por todos. Bom, em segundo lugar,
eu quero falar das mensagens que 3 anjos especiais vão entregar. Tá lá em Apocalipse 14, de 6 a 12. Mas esses versos aqui são muito importantes, aliás, são únicos, né? Por quê? Porque essa é a primeira vez que a gente vê anjos de Deus pregando o evangelho de salvação, pregando para os pecadores. Os anjos são mensageiros, normalmente eles anunciam algum evento que acontecerá, né? Que Deus vai fazer, alguma mensagem que Deus dá. Mas pregar o evangelho, essa é a primeira vez. Essa tarefa Deus dá aos homens. Como diz lá em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então esses 3 anjos vão trazer uma mensagem, uma pregação. A primeira mensagem está lá nos versos 6 e 7 de Apocalipse 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Estão pregando o evangelho, gente. E a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A mensagem deles é aquela pregação de advertência. Se arrependam e creiam e deem adoração ao Deus Criador, porque está chegando a hora do juízo final. Tá? Mas, devido à severidade da tribulação, a gente percebe que os homens já não foram mais suficientes. Deus tinha que mandar anjos. Deus tem sempre o desejo e o coração de que a humanidade se converta e viva. Tá bom, gente? Jeremias diz, né? Deus não tem alegria na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. A segunda mensagem do segundo anjo está lá em Apocalipse 14:8, que diz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então a segunda mensagem anuncia a iminente destruição do sistema político-econômico da Babilônia, ali em Apocalipse capítulo 18, porque nós temos que diferenciar o sistema religioso da Babilônia do político-econômico. Tá? Apocalipse 18 fala da queda da Babilônia, tanto política quanto economicamente. Tá bom, gente? A terceira mensagem está no Apocalipse 14, versos 9 a 11. Que diz o seguinte: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Gente, a última mensagem deste terceiro anjo fala de fogo e de enxofre, fala do inferno, para os incrédulos, para aqueles que aderirão à marca da besta, né? E o interessante é que eles dizem que eles não terão nenhum refresco, nem de dia e nem de noite. Será para sempre, gente. Então, aqueles que ficam dizendo que o inferno vai acabar, aqui o texto diz claramente que aqueles que receberem essa marca sofrerão por toda a eternidade, né? Agora, o que é incrível é que aparentemente ninguém atende o convite, né? Deus vai derramar a sua ira concentrada, né? O texto diz, sem que seja diluída. Isso é o uso da metáfora para com o vinho, né? Porque quando eles faziam o vinho, eles tanto podiam servi-lo de maneira concentrada, e era mais alcoólico, quanto podiam diluí-lo com água.
e isso permitia que as pessoas bebessem mais sem ficarem bêbadas, não é isso? A verdade é que Deus vai derramar a sua ira e não vai reter a sua mão. Vai ser concentrada, gente, a ira pura por todos os anos de afronta e de blasfêmia, e sobretudo pela rejeição de Cristo como Salvador. Agora, lá no Calvário, a gente sabe que Jesus Cristo bebeu este cálice da ira concentrada por causa dos pecados da humanidade. Ele até perguntou para Deus: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas em seguida, ele, sabendo que não era possível, ele disse: contudo, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Então, nós não teremos que beber desse cálice, por quê? Porque Cristo bebeu por nós. Mas aqueles que não o aceitaram vão ter que tomar o cálice da ira de Deus contra os pecados de toda a humanidade. Queridos, em terceiro lugar, nós temos a mensagem do Espírito Santo. Tá? Apocalipse capítulo 14, verso 13. Vejam que capítulos significativos, gente. Deus está falando, está avisando. Ele manda 3 anjos, ele manda o próprio Espírito Santo, dando oportunidade para as pessoas se converterem. O versículo 13 de Apocalipse 14 diz o seguinte: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanharam. Que coisa maravilhosa, gente. Isso aqui é uma palavra do Senhor, do próprio Espírito de Deus, para aqueles que já morreram em Cristo na grande tribulação, né? Eles vão descansar das suas fadigas, né? Não vai mais ter perseguição, nem dor, nem choro e nem morte, né? Em quarto lugar, gente, nós temos o primeiro anúncio da batalha do Armagedon, no capítulo 14, de 14 a 20. E eu vou ler com vocês. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que está sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Quero fazer aqui uma observação clara, tá? O texto diz que ele é um semelhante a filho de homem. Não é o filho do homem, tá? Jesus é chamado de o filho do homem, porque ele é a aparência de um homem, né? Aqui é um anjo, tá? Como é que eu sei? Porque depois fala: outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Jesus não recebe ordem de ninguém, gente, né? A não ser de Deus, mas de anjo algum. Então aqui esse segundo anjo está dando ordem para o primeiro anjo para ele tomar a foice e ceifar, porque chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Uau! Isso é juízo, hein, gente? Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada, um terceiro anjo. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: esse é um quarto, né? Toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios do cavalo, numa extensão de 1.600 estádios. Aqui é uma metáfora. O lagar era um
um tanque circular onde as uvas eram colocadas e os homens pisoteavam nas uvas até sair todo o caldo delas e dali eles tiravam, né, o suco para fazer o vinho. Então, aqui o que Deus está dizendo é que as uvas, que são as pessoas, vão ser cortadas, jogadas no lugar e pisoteadas, gente. Esse aqui é o vinho da cólera de Deus. Então é Deus julgando, massacrando os homens e diz que o sangue fora da cidade que correu do lagar até os freios dos cavalos. Gente, é muito sangue, né? É uma metáfora muito forte, né? E o texto continua dizendo: e o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até os freios do cavalo, numa extensão de 1.600 estádios. Um estádio, gente, é aproximadamente 350 metros. Faz aí a conta de 1.600 vezes isso aí, gente. Então, as implicações plenas desses versículos serão discutidas posteriormente, quando a gente estiver no Apocalipse 19, né? Lá será de fato a batalha do Armagedon. Aqui é a primeira menção desta batalha que vai dizimar muita gente. Em quinto lugar, nós temos aqui a visão e os sons do templo nos céus. Capítulo 15, versículos 1 a 4. A gente vai ler em partes e explicar, né? Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Uau, ainda tem mais, pastor? Tem. Isso tudo aqui é só um antegosto das últimas 7 taças que trarão os últimos juízos e flagelos de Deus. Então, João, na verdade, tem a visão dos 7 anjos que vão derramar as 7 taças contendo os últimos flagelos de Deus. Então, os seus olhos são atraídos pelo som dos remidos adorando nos céus. Olha que lindo, ele vê os anjos perfilados com as taças da cólera, da ira de Deus, mas de repente ele ouve um som celestial e ele olha, e o que ele vê? Ele vê os remidos adorando e glorificando a Deus e ao Cordeiro nos céus. Aleluia! Eu e você estaremos lá adorando ao Senhor que nos livrou desta tribulação. Então, em primeiro lugar, João ouve as canções dos remidos que triunfaram. Lá em Apocalipse 15, de 2 a 4, o texto diz assim: vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do seu número e do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoando o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Tem até uma canção maravilhosa que tem exatamente esse texto. Eu imagino a canção que será cantada lá nos céus. Na verdade, eles cantavam 2 cânticos, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Em Apocalipse 15, 13, o texto diz: entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Olhem o contraste, gente, entre essas 2 canções. A canção de Moisés, em primeiro lugar, foi cantada diante do Mar Vermelho. Está lá em Êxodo 15. A canção do Cordeiro vai ser cantada em cima do mar de cristal, no céu. Apocalipse 15, 3. A canção de Moisés foi cantada por causa do livramento do Egito.
A canção do Cordeiro será cantada por causa do livramento da Babilônia. A canção de Moisés descrevia como Deus levou o povo para fora do Egito. A canção do Cordeiro descreverá como Deus trará o seu povo para dentro do reino celestial. A canção de Moisés foi a primeira canção descrita nas Escrituras, e a canção do Cordeiro será a última canção descrita nas Escrituras. Isso significa que não terá mais, eu acredito que nós passaremos a eternidade inteira louvando e adorando, mas é a última canção a ser descrita nas Escrituras. Em segundo lugar, nós vemos que João vê a fumaça do templo. Os versos 5 a 8 dizem o seguinte: depois dessas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Uau! É interessante que essa é uma visão mesmo do trono de Deus, né? Do templo onde está o Senhor. Isaías teve uma visão semelhante a essa, lá no capítulo 6, versos 1 a 8, onde ele viu também fumaça, onde viu a adoração nos céus, né? E por causa da obra de Cristo no Calvário, o caminho para a santidade, gente, do céu foi aberta a todos. As pessoas estarão todas lá e poderão entrar, contudo não entrarão até que sejam cumpridos esses 7 flagelos, gente. Então, por causa do sangue de Jesus, é importante dizer, todos nós que cremos em Cristo temos um novo e um vivo caminho direto para o coração de Deus. Então é isso, meus queridos. Na aula de hoje, nós estamos falando deste interlúdio que acontece no capítulo 14 e no capítulo 15 de Apocalipse. E esses 2 capítulos falam de todos esses eventos que antecedem o derramamento das 7 taças. Isto vai ficar para a semana que vem. Boa aula, curta bastante, assista várias vezes e absorva este conteúdo, porque ele é maravilhoso, é palavra de Deus para a sua vida. Um beijo no seu coração.